Olá, queridos amigos, estamos de volta com o livro O Cérebro Imperfeito, escrito por Dean Bono Mano. E hoje nós estamos no seguinte título da nossa pesquisa sobre o medo, claro, que é Preparado para o Medo. Até agora, exploramos duas respostas para a questão. Como o cérebro decide o que deve ou não temer? Em alguns casos, o medo é inato, como o medo do ganso em relação ao falcão. No entanto, em outros casos, os animais aprendem a temer coisas que vinham sendo associadas a eventos ameaçadores, como quando um rato aprende a temer um som acompanhado de um choque. Eu, por exemplo, teria pensado que essas duas explicações dariam conta de todas as bases possíveis. Não é verdade. Considere a ofidiofobia. Muitas espécies de macaco, da mesma forma que os seres humanos, têm muito medo de cobras. Um comportamento razoável, já que um encontro acidental com a cobra errada pode resultar em ferimentos graves ou até em morte. Porém, como o macaco sabe que deve temer as cobras? O medo de cobra estaria programado em seus genes ou foi aprendido? Sempre empírico, Charles Darwin conta seus próprios experimentos que ilustram a natureza delicada dessa questão em A Origem do Homem. E aí uma nota sobre... Nota não, né? Um extrato do livro dele. Ele descreve o seguinte, o Darwin. Levei uma cobra enrolada e empalhada para a casa dos macacos no jardim zoológico. E o excitamento que isso causou foi um dos espetáculos mais curiosos que já vi. 3 espécimes do Cercopithecus, um gênero de macacos africanos, foram os que ficaram mais alarmados. Eles correram dentro das gaiolas e soltaram gritos agudos em sinal de perigo, que foram entendidos pelos outros macacos. Apenas alguns macacos jovens e um velho babuíno Anubis não notaram a cobra. E aí volta ao texto, né, normal. Já se supôs que, assim como os gansos têm um medo natural de falcões, os macacos seriam programados pela genética para temer as cobras. Entretanto, a história é muito mais interessante. Em muitos macacos, o medo de cobras não é somente inato ou aprendido. Na verdade, a propensão para aprender a temer cobras é o que é inata. Os macacos selvagens, em geral, enlouquecem quando veem uma cobra falsa. Já os macacos nascidos em cativeiro são muitas vezes mais indiferentes, o que indica que o medo é aprendido. Mas os macacos parecem prontos e dispostos a chegar à conclusão de que as cobras são perigosas. Na verdade, é muito fácil ensinar os macacos a terem medo de cobras, mas muito difícil ensiná-los a temerem algo neutro, como flores. Em estudos realizados pela psicóloga Susan Minecca e suas colegas, os macacos rezos criados em cativeiro não tinham mais medo de cobras reais ou de brinquedo do que de estímulos neutros, como blocos coloridos de madeira. O medo foi medido pelos comportamentos específicos, como se afastar dos objetos, assim como quanto tempo levaria para os macacos chegarem até o objeto e estabelecer um contato. Mais tarde, foi mostrado a eles um vídeo de outro macaco com medo de uma cobra. E após esse pequeno vídeo educativo, os macacos do laboratório demonstraram clara hesitação e medo aparente em relação às cobras reais e de brinquedo. Poderíamos ficar tentados a concluir a partir desses experimentos que o medo de cobra é 100% aprendido pelos macacos, mas Minecca e suas colegas investigaram se seria possível os macacos aprenderem a temer outras coisas. Elas apresentaram vídeos de um macaco demonstrador reagindo com medo de cobras em algumas experiências e de um novo objeto, como uma flor, em outros testes. Como antes, esses macacos desenvolveram medo por cobras, mas não passaram a temer as flores. Esses experimentos têm sido replicados e fundamentam a afirmação de que, embora os macacos não tenham medo congênito de cobras, eles são preparados pela natureza para aprenderem a temê-las. Presume-se que isso também seja verdadeiro com os seres humanos. As crianças também aprendem a sentir medo ao observarem outras pessoas.
À medida que as crianças observam as reações dos pais a determinadas situações, elas conseguem absorver suas ansiedades e seus medos. Embora o assunto nunca tenha sido estudado, entre parênteses, existem óbvias preocupações éticas quanto ao estudo do medo em crianças, fecha parênteses. Pode-se esperar que as crianças estejam mais aptas a aprender a temer as cobras e, entre parênteses novamente, em comparação com as tartarugas, por exemplo, fecha parênteses, a observar seus pais reagirem com medo a essas criaturas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.